Olá! Vamos iniciar mais um programa Saúde para você. Hoje eu recebo no estúdio do programa a pneumologista a doutora Maria José. Nós vamos conversar sobre embolia pulmonar. É só um minutinho que já a gente está de volta. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim, vamos conversar com a doutora Maria José sobre embolia pulmonar. Olá, doutora, seja bem-vinda aí ao nosso programa. Olá, muito obrigada. Maria José, fala pra gente primeiro, conceitua a embolia pulmonar. A embolia pulmonar, basicamente, é uma obstrução de um vaso dentro do pulmão. Então, a gente tem dentro do pulmão uma circulação pulmonar que é dividida em duas partes. Uma é a circulação do pulmão mesmo, que vai fazer a oxigenação do tecido pulmonar, e a outra é o que a gente chama de pequena circulação. O pulmão recebe todo o sangue que chega do corpo e ali ele vai oxigenar esse sangue e jogar novamente para dentro do coração, e o coração vai fazer essa distribuição desse sangue oxigenado pelo corpo novamente. Então, o pulmão funciona ali como órgão de oxigenação desse sangue. Ele recebe um sangue desoxigenado e vai levar, para o coração novamente esse sangue oxigenado para ele ser distribuído. Então, a embolia pulmonar nada mais é que uma obstrução dessa circulação. No conceito geral, se eu falar em obstrução, essa embolia pode ser causada por vários fatores, né? O mais comum é um trombo, né? É a formação de um coágulo, que vem, obviamente, de um órgão em outro espaço do organismo, né? Nas pernas, nos braços, ele se forma e vai chegar dentro do pulmão através dessa circulação e obstruir esse vaso. Então, é o que a gente chama de tromboembolismo pulmonar. Mas a embolia também pode ser causada por outros fatores, como eu falei. Então, você tem, por exemplo, a embolia gordurosa, né? Você vai ter a circulação dentro do sangue de uma quantidade de gordura. Normalmente, essa gordura vem do osso, né? Por exemplo, um paciente politraumatizado ou que tem a fratura de grandes ossos, aquela medula que está ali no osso, ela é gordurosa, ela pode cair na corrente sanguínea e causar uma embolia no pulmão, ou seja, aquele conteúdo gorduroso vai ser levado para dentro dos vasos pulmonares e vai obstruir, né, a passagem de sangue, causando ali uma embolia gordurosa. Ela pode ser, por exemplo, por corpo estranho. Vou dar um exemplo mais prático. Um paciente, por exemplo, que possa ter injetado, faça uso de droga injetável, injeta diretamente, às vezes, um corpo estranho dentro do vaso, e aí esse sangue vai ser levado também para dentro do pulmão e vai obstruir algum vaso pulmonar, esse corpo estranho. Ou pode, por exemplo, ser uma embolia gasosa. Entra uma quantidade de ar muito grande dentro de um vaso, e aí quando essa quantidade de ar chegar dentro do pulmão, também não vai causar uma obstrução, mas vai impedir que haja a passagem desse sangue, que esse sangue seja oxigenado, nesse caso, uma embolia gasosa. Né? Então, no final, o conceito da embolia é que não há uma oxigenação daquele sangue que tem que ser oxigenado, por algum motivo qualquer, seja ele por obstrução de um trombo, seja ele pela presença de um corpo estranho, seja ele pela presença da gordura ou de uma quantidade maior de ar. Agora, quais as pessoas estão mais predispostas a ter embolia pulmonar? Então, aí a gente fala mais em relação ao tromboembolismo pulmonar. No tromboembolismo pulmonar, as pessoas que estão predispostas são aquelas que têm a predisposição para ter a trombose venosa profunda. Então, por exemplo, o paciente que é fumante, ele tem maior predisposição para ter trombo, formação de trombo em membros. Então, ele tem maior predisposição para embolia pulmonar. Dentre outros fatores, uso de anticoncepcional, obesidade, imobilização por um tempo mais prolongado, cirurgias prolongadas, que também vai ter uma imobilização e uma lentificação do fluxo de sangue, né, nos membros, todas as patologias que causam estase sanguínea, né, insuficiência cardíaca congestiva ou uma nefropatia grave, pode causar uma estase sanguínea, predispõe à formação da embolia pulmonar. Fora outras patologias, como câncer, uso de quimioterápico, né? Então, são fatores adversos que vão vir associados a outras patologias, às outras comorbidades.
Uma pessoa que vai fazer uma viagem de avião, por exemplo, aumenta o risco de uma embolia? Aumenta o risco pela possibilidade da estase sanguínea, ela fica muito tempo parada, sentada no mesmo lugar, né? Isso faz com que haja uma diminuição do fluxo de sangue nos membros inferiores, né? Os membros inferiores têm um fluxo direcionado principalmente por causa da contração muscular. Uma vez que você está sentado muito tempo parado, sem contrair a musculatura, né? Sem deambular, esse fluxo vai ficar mais lentificado e essa pessoa já tem alguma outra predisposição que ajude ali a formação do trombo. Normalmente a gente diz que essa pessoa precisa ter uma tríade, né? É a lesão vascular pré-existente, esse estado de hipercoagulação que ele pode apresentar momentaneamente ou num estado de comorbidade já permanente, como a trombofilia, por exemplo, né? E a estase sanguínea. Tá. Agora, em até quanto tempo depois, por exemplo, você colocou a questão da cirurgia, né? Que a pessoa fica estática, né? Às vezes, tanto na cirurgia como no pós-cirúrgico. Até quanto tempo depois, por exemplo, a pessoa pode ter um quadro de embolia pulmonar? Bom, imediatamente após, se o paciente já tem aquele fator de risco, no estado de pós-cirúrgico, o médico já vai fazer medidas profiláticas para que evite aquela formação do trombo, que seria o quê? Deambular precocemente, né? Quanto mais rápido o paciente levantar da cama e andar, melhor para que ele não tenha essa estase sanguínea, usar meia elástica, usar profilaticamente anticoagulante para evitar a formação de trombo. Então, isso normalmente é planejado no pré-operatório e no pós-operatório aquilo é seguido para que não aconteça. Mas não existe assim, posterior, imediatamente após ele pode formar o trombo? Não, ele também pode formar o trombo posteriormente. Depende muito da patologia do que se trata, né? Aquele paciente que às vezes tem uma patologia ou foi operado de uma determinada doença que limite a sua deambulação, ele normalmente vai ter maior chance de ter o trombo, desde que ele tenha esses fatores de risco. Então, não é para todos os pacientes que isso ocorre. Há uma chance maior à medida que o paciente vai avançando na idade? Sim, porque possivelmente ele vai ter maior lesão tecidual por diversos fatores, né? Seja por hipertensão, seja por tabagismo, seja, enfim. Então, esse paciente tem maior chance de ter embolia pulmonar. Mas não existe um padrão de que depois de uma semana eu não posso mais ter embolia pulmonar. Isso não é verdadeiro, mesmo assim pode ter. Depende muito, obviamente, do fator de risco. Por exemplo, eu disse aqui em relação à idade, quanto mais a idade, maior a chance de ter essa embolia pulmonar? Sim, mas, por exemplo, o paciente pode ser jovem, ser fumante e usar anticoncepcional, né? No caso da mulher, ela já tem esses fatores, mas a cirurgia, que é o fator da estase, acaba aumentando o risco. Então, não há necessariamente uma regra para que ela aconteça. Entendi. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo. O programa Saúde para você volta já. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Hoje conversando com a pneumologista, a doutora Maria José, sobre a embolia pulmonar. Agora, Maria José, todos os casos têm sintomas? Quais são os sintomas? Então, 90% dos pacientes que têm tromboembolismo pulmonar, esse trombo vem do membro inferior, vem das pernas, né? Então, se o paciente tem uma trombose venosa profunda ou superficial na perna, ele pode ter sintoma local, dor na perna, vermelhidão, empastamento da panturrilha, ela fica meio dura, né? A musculatura fica meio dura. Então, são sinais, às vezes, que o paciente não dá atenção, mas que já denotam a formação desse trombo. Se você faz o diagnóstico da trombose venosa profunda rapidamente, você consegue tratar antes que a embolia pulmonar aconteça. Então, esses sintomas são importantes de se observar, mas nem sempre são dados a devida atenção. Já na embolia pulmonar, depende do tamanho do trombo ou do tamanho da obstrução,
que acontece dentro do vaso. Então, mesmo que seja, por exemplo, uma embolia não causada por trombo, vai depender da gravidade daquele conteúdo que está ali correndo dentro da corrente sanguínea, né? Uma questão que eu esqueci de mencionar no outro bloco é que, por exemplo, o paciente pode ter embolia por líquido amniótico. Durante o parto pode acontecer algum problema, né? E esse líquido migrar para dentro da corrente sanguínea, causando ali uma embolia por líquido amniótico. Então, tem situações, líquido amniótico, embolia gordurosa, em que a chance de melhora ou a chance de cura do paciente é pequena, porque não existe um antídoto, um remédio que faça com que aquela situação possa se reverter. Então, nessa situação é muito mais grave. E depende do tempo para que o organismo novamente absorva aquele conteúdo que está dentro do vaso sanguíneo, que não deveria estar ali. Né? E torcer para que não tenha um montante tão grande a ponto de haver uma hipóxia muito grande, né? Do pulmão não conseguir filtrar nada do oxigênio ali para dentro da corrente sanguínea. Então, em relação ao trombo, depende do tamanho. Se for um trombo pequeno, ele vai obstruir um vaso pequeno, o restante do fluxo sanguíneo corre normalmente e você tem uma troca gasosa que consegue manter a situação de oxigenação no resto do organismo normalmente. Então, quanto maior o trombo, maior o sintoma. Se o paciente tiver um trombo grande, há uma dificuldade de manter essa oxigenação e o primeiro sintoma que ele vai sentir é a falta de ar, né? Porque o organismo vai querer respirar mais rápido, de uma forma mais eficiente, para tentar compensar aquela falta de oxigênio que está lá obstruída por esse trombo. Então, quanto maior o trombo, maior o estrago. Se o paciente, por exemplo, tiver uma embolia maciça, a chance de mortalidade é muito maior. Então, alguns sintomas vão ocorrer de uma forma mais amena, dependendo do que o paciente tiver em relação ao tamanho do trombo. Então, além da falta de ar, ele pode ter tosse, pode ter dor, tipo pleurítica, né? Às vezes pega um vaso ali próximo da periferia do pulmão e acaba irritando um pouco a pleura. A pleura cria ali, né? A pleura é uma serose, ela cria um líquido que acaba causando um atrito dentro da pleura e causando dor. Então, a dor também pode ser um sintoma de embolia pulmonar, né? Mas dependendo de como isso aconteceu e do tamanho do estrago que isso possa ter acontecido, o paciente pode ter morte súbita, né? Tá. Então, não tem como muito também, às vezes, diferenciar aquele que vai ter um trombo pequeno daquele que possa ter um trombo maior e acabar tendo, né, um colapso circulatório. Agora, Maria José, se o trombo estava em uma veia da perna, como é que ela vai parar na artéria do pulmão? Então, quando a gente fala em pequena e grande circulação, a gente está separando a circulação que recebe um sangue que não está oxigenado, como eu falei antes, daquela que recebe o sangue oxigenado. Então, a gente tem a artéria, o capilar, a veia. A artéria, que sai do ventrículo esquerdo do coração através da aorta, vai se dividir, dicotomizar em várias outras artérias que vão irrigar todo o nosso organismo, desde o dedo do pé até o couro cabeludo, né? Então, essa artéria leva um sangue oxigenado, que saiu do seu coração do lado esquerdo. Esse sangue oxigenado veio de dentro do pulmão. Então, a artéria leva o sangue oxigenado, passa pelo capilar, deixa o oxigênio, carrega um sangue desoxigenado, aí já é a veia. As veias vão trazer novamente o sangue para dentro do coração, só que do lado direito. Ele entra pelo lado direito do coração, entra na pequena circulação, que está dentro do pulmão. Então, esse sangue desoxigenado, sem oxigênio, passa para dentro da artéria pulmonar. Nesse caso, é a única artéria que carrega um sangue sem oxigênio, é a artéria pulmonar. A artéria pulmonar se divide, leva, né, dicotomiza esse sangue para toda a região pulmonar, que é de troca gasosa, que
que são os alvéolos. Então, os alvéolos vão receber o oxigênio que a gente recebe, esse oxigênio vai passar para dentro do capilar e vai deixar ali dentro o CO2. A gente expira o CO2, respira o oxigênio. No que ele passa para dentro do oxigênio, ele vai pela veia pulmonar, aí é a única veia que carrega o sangue oxigenado. Entra novamente dentro do coração do lado esquerdo, no átrio, e aí o ciclo continua. Então, o trombo vem das veias. As veias vão chegar até o pulmão, através desse ciclo, né, de reoxigenação do sangue. Então, por isso que o pulmão tem essa função não só de oxigenação, né, de respirar, mas ele também tem a função de filtro. Tudo que passa pela circulação vai passar também dentro do pulmão. É por isso que alguns exemplos, né, de circulação pulmonar. Se você tem uma infecção em outro local e esse te causa uma sepse, esse êmbolo infeccioso, o primeiro lugar que ele se posiciona fora o local primário da infecção é o pulmão. Se você tem um tumor em outro local e essa célula tumorosa cai dentro da circulação, um dos órgãos mais atingidos é o pulmão. O outro, o fígado, que a circulação também passa dentro da veia porta. Então, na verdade, o pulmão ali funciona como um filtro, né? Então, por isso que o trombo vem dos membros inferiores ou de outro local qualquer, membros superiores também da embolia, né? da trombose, aliás, e vai chegar dentro do pulmão e vai obstruir essa circulação. E o tratamento? O tratamento é basicamente usar anticoagulante, seja ele um anticoagulante oral, seja ele um anticoagulante venoso. Hoje em dia você tem vários tipos, né, de anticoagulante que podem ser usados com segurança. Normalmente, dependendo do fator de risco, esse tratamento dura de 3 a 6 meses. Em algumas situações que são permanentes, por exemplo, o paciente que tem uma doença reumática, o paciente que tem uma trombofilia, que é uma doença hematológica, ele vai usar esse anticoagulante por resto da vida, né? Então, essa escolha vai da necessidade do que o seu médico vai indicar, mas é basicamente esse tratamento. Em algumas situações, o paciente precisa ser hospitalizado para realizar esse tratamento, para realizar um tratamento primeiro venoso, né? Colocar o anticoagulante, injetar esse anticoagulante pela via venosa e posteriormente domiciliar com anticoagulante oral. Em algumas situações, hoje em dia já é seguro a gente utilizar o anticoagulante oral ou subcutâneo, né, a nível domiciliar mesmo, depende obviamente da gravidade. Ok, tá aí, mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a participação, doutora. Obrigada a você. Ficou alguma dúvida? Quer sugerir um tema para a gente? Nosso número está aparecendo agora na tela ou na nossa página do Facebook. Até o próximo programa Saúde para você.